Esse vídeo é um oferecimento de Foquei.com, um site com muito conteúdo gratuito para você focar na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, inglês, finanças, o que você precisar. Então acessa Foquei.com e foque nos seus sonhos. E você, Salada, esteve envolvido nesses grandes casos, né? Por qual a gente pode começar para tentar analisar como que foi feita a chegada ao local do crime e tal? Porque a gente falou aqui da Suzane... Vamos colocar assim, ó, a Suzane, eu tive a minha participação foi desde o início do caso. Tá. Né? Vamos dizer, porque eu cheguei na casa dos Manfred e ainda estavam os corpos. Ah, é? Sim. Então aconteceu... É que fica assim, ó, vamos colocar mais ou menos o que o DHPP trabalha. DHPP? É Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Tá? Na capital de São Paulo, pelo tamanho e pela quantidade de pessoas, tá? Existem departamentos especializados que trabalham, embora sejam estaduais, eles já têm uma atuação mais forte na capital. Tá? Então, vamos dizer, a minha área de atuação é a cidade de São Paulo. Nada impede, como já aconteceu, de você... Olha, houve um caso com um político e então manda uma equipe para tal cidade no interior porque mataram um político ou matou alguém ou o delegado de lá está pedindo apoio. Tá. Então, nada impede que se desloque uma equipe para outra cidade no interior. Mas a princípio você atende ao município. A princípio normal é só São Paulo, cidade. Então, vamos dizer, o DHPP trabalha em homicídios de autoria desconhecida e de local preservado, que é onde a vítima está no local. Tá? Se a vítima é removida do local, peça ocorrida ou alguma coisa nesse sentido, quem vai atender é um outro núcleo, que é o núcleo de perícias de crimes contra a pessoa. Tá? No caso da Suzane, o Manfred e a Marisa se encontravam no local. No caso do Matsunaga, o corpo foi achado em outra cidade. Aí quem atua? Mas o que acontece? Ele entrou primeiro como pessoas desaparecidas no DHPP. Entendi. Né? E aí então ficou com uma equipe do DHPP a parte da investigação, uma vez que acharam o corpo dele. Entendi. Né? Então já tinha entrado para o DHPP como pessoa desaparecida. Então, quer dizer, embora tenham achado, a origem do crime teria sido a cidade de São Paulo e entrou na cidade de São Paulo essa pessoa desaparecida, que era o Marcos Matsunaga. Então, acabou vindo todo o trabalho, né, de investigação. Para o DHPP, e a minha participação foi desde a parte de identificação de luminol, resíduo, levantar vestígios dentro do apartamento dela, que já estava ela como uma suspeita. Porque a investigação veio trabalhando e viu as mancadas que ela ia dando no decorrer dos fatos, né? Aí depois a gente vai conversando aí depois com mais calma. Tá. Então ela já estava como uma suspeita. Eu queria entender esse departamento, como funciona. Quem faz parte desse departamento? Que tipo de profissionais fazem parte desse departamento? Então, o que acontece? O departamento é um departamento da Polícia Civil. Tá. Né? Então, existe delegados, escrivães, investigadores, papiloscopistas, que são lotados, né, dentro desse departamento. O que é um papiloscopista? Papiloscopistas. Que vai colher as impressões digitais. Tá. Sangue não. Não. Se tiver sangue no local. Papilos digitais. Essas ondinhas são papilos, né? As ondas. Então, você analisa esse tipo de situação. E o que acontece? Da superintendência, da polícia técnica, tá? Que a base é lá no Butantã, existem diversas equipes espalhadas pela cidade. E dentro do departamento de homicídios tem uma equipe da polícia técnica, que trabalha exclusivamente para o DHPP. Então são peritos que acabam sendo especializados, né, nesse tipo de crime, homicídio de autoria desconhecida, porque a gente praticamente 99% é desconhecido. Não. Porque muitas vezes é o seguinte, o crime, vamos dizer, ou ele é socorrido,
Tá. Ou que tem muitos crimes passionais que já tem ou o suspeito, né? Ou sabe a autoria ou o suspeito, então já fica no distrito, não vem pro DH. Tá. Né? Porque o que acontece? Quando a gente sai para atender um local, vai o delegado, vão investigadores, vão os papiloscopistas especializados, também que trabalham só nessa área, o perito criminal e o fotógrafo. Então, vai uma equipe multidisciplinar especializada em atendimento em locais de crime, de homicídio de autoria desconhecida. Entendi. Né? Então, é aquela situação a pressa de começar com aquela investigação inicial, para não se perder nenhuma informação, para que existem muitos vestígios, que vamos dizer que são perenes, ou pela sua própria condição, ou pela condição de física. Eu dar um exemplo, uma mancha de sangue. Se chover, essa mancha de sangue ao ar livre, ela se desfaz. E uma mancha de sangue, para mim, me dá muita informação. Se tem vários estojos, que o pessoal comumente fala cápsula, né? De pistola, que ela está no chão. Se chover, a água pode me deslocar tudo isso aí. Então, eu vou perder a dinâmica. Pegadas. Então, existe a pressa para se fazer esse atendimento inicial, para que você pegue todos os vestígios de uma maneira mais íntegra possível. Então, existe todo um esquema de preservação de local, existe aquela pressa de se chegar no local, para você pegar o mais fiel, mais vívido, realista a cena do crime. Não está contaminada sem menor contaminação. Entendi. Né? Tentar reduzir essa chance de contaminação. Tem, às vezes, tipo assim, um policial que entra, se ele pisar numa mancha de sangue, ele vai produzir outras manchas de sangue e vai me estragar aquela que ele está pisando. Né? E uma mancha de sangue, para um leigo, é uma mancha de sangue. Para um perito, não. Para um perito, eu consigo determinar qual é a altura que ela caiu, dependendo do suporte, né? Onde ela pinga, eu consigo determinar a altura, eu consigo determinar a velocidade. Se foi decorrente de um disparo de arma de fogo, se a vítima tossiu e espargiu o sangue, se a pessoa estava correndo, se ela parou por algum motivo, onde ela foi agredida inicialmente. Me traz uma série de informações. Por quanto tempo ela está lá? Às vezes até também por um aproximado de tempo, porque dependendo da mancha de sangue, ela começa a se separar, né? Entre a parte de soro, das hemácias, começa a se separar. Então você consegue ter um monte de informação de uma simples mancha de sangue, né? Para mim, a mancha de sangue são indícios que tem que ser analisado, né? E então, quer dizer, daí a pressa de se fazer a investigação inicial. E com isso vai o delegado, vai o investigador. Então aí se existe aquela troca de informações que a gente estava conversando, tipo tempo de morte. Né? Vamos dizer, eu estou mexendo numa vítima, o investigador já foi nas casas, olha, a vizinha ouviu o disparo às 2 da manhã. Aí você olha no relógio, bem, são 7 horas da manhã, ela ouviu às 2, tantas horas de diferença, o corpo está assim. Aí você faz isso aí 1000 vezes, 2000 vezes, você começa a pegar uma sensibilidade de um monte de coisa, né? Porque eu perguntei pro Salado o seguinte, eu achei fantástico isso, né? Eu vi ele falando uma vez o seguinte, às vezes você pega nos livros e aí a parte técnica é tipo, o corpo de 24 a 48 horas vai ter esse tipo de composição, rigidez e tudo mais. Mas eu falei assim, ele disse, né, que por tantas vezes que você está vendo, ele começa a criar o próprio catálogo dele. Ele começa a criar a própria expertise dele. E é isso que eu acho... Temperatura... É que são tantas variantes. Né? Entende? Porque assim, a temperatura ambiente, umidade. Se ele está numa parte interna ou externa. Se é mais forte, né? Ou mais franzino. Sim. Se ele está com mais roupa, mais agasalho ou menos agasalho. Se ele está numa superfície quente, num colchão, ou se ele está numa pedra. São tantas variantes que é uma coisa que ninguém consegue formular. Boa. Né?
Uma regrinha. Uma regra. Uma regra. É isso. É isso. É por isso que é tão fascinante também. É claro. Então, a gente estava conversando lá do da medição, do furico? Do quê? Que eu fui no, Não, isso foi muito legal. A história do teu cu, né? Tá. o próprio, Aqui, ó. Da plaquinha. Teu cu. Aqui, ó. Aqui? que A história agora. Eu fui tava no congresso e dos temas que para mim, né, sempre chamam muita atenção, determinar o tempo de morte, né? Aí o perito chegou lá, você pega um termômetro, Enfia no furico. É um termômetro retal, né? Mede a temperatura. Por tantos minutos. Por tanto tempo. Anota a hora e a temperatura. Depois você vai no IML e vai de novo ver a queda de temperatura. Aí faz os cálculos, né? Aí faz os cálculos para chegar a alguma coisa aproximada, né? Aí eu chego pensando, bem, esse cara nunca fez isso na Paraisópolis. Porque se eu fizer isso na Paraisópolis, nossa, o próximo a levar um termômetro retal sou eu. Exatamente. Né? Mano, tá tirando. Imagina o cara Tá tirando o mano aí? Tá louco? O cara lá da. O cara tá morto, mas merece respeito aí. Tem que ter respeito aí, não tá respeitando o irmão aí. Deixa o toba aí, mano. Vai ser o segundo a usar, experimentar essa sonda retal. Né? A vítima o primeiro, não vai sentir nada, mas eu, né, vou acabar sentindo alguma coisa desagradável. Né? Então, quer dizer, você vê que tem formas e formas. Formas e formas. Né? Então, quer dizer, e isso tudo para chegar num valor aproximado. Aí a gente estava conversando, bem, se for no interior do Tocantins, já ferrou o esquema, porque lá faz 40 graus, então é a temperatura que o corpo vai aquecer e não resfriar. Né? Porque o corpo é 37, 35, né? Aí o corpo vai levar a temperatura até quase 40, então todo o cálculo que ele fez, a matemática... que está no livrinho. Newtoniana, não sei o que, já ferrou. Exatamente. Né? E você vai pesquisar de uma forma didática, né? Para ter um embasamento técnico. Então você vai ver assim que a vítima tem um período que ela vai enrijecendo e depois ela se torna flácida de novo. Você não sabia. Ela se torna flácida entre 24 e 72 horas. Pô, preciso. Né? 24 e 72. Então você sabe que é uma coisa extremamente precisa. Então o que acontece para nós, a determinação do tempo de morte é crucial, porque ou você põe um suspeito na cena do crime ou você tira o suspeito da cena do crime.